irmão, zera tudo o teu celular, hein, velho. O que é isso? A pessoa mudou de ideia? Falou que não devia? Talvez alguma coisa relacionada a uma tentativa de golpe de Estado? No dia 3 de janeiro de 2023, começou a maior apagação de mensagens no WhatsApp do Mauro Cid e dos seus aliados, investigados por organizar uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Meu irmão, tranquilo? Cara, faz o seguinte, ó, zera todo o teu celular, hein, velho. E foi esse áudio que o Mauro Cid recebeu justamente no dia 3 de janeiro do coronel do Exército Romão Correia Neto, que também é um dos denunciados na acusação sobre tentativa de golpe de Estado. Apaga todo o teu celular agora, todas as mensagens que tu tem que não sejam importantes, tudo tu apaga, beleza? Eu vou apagar as minhas também, tá bom? Porra, o Alexandre de Moraes agora soltou uma ordem, ele vai, começar a devassa no celular de todo mundo. Mas eles esqueceram de apagar as mensagens onde eles pedem pra apagar as mensagens. Mauro Cid manda as observações. Correia Neto, a gente vai ficar falando porra? Fala liberal aqui. Porra, irmão, apaguei essa parada. Não combinamos de apagar? O UOL conseguiu mais de 158 mil mensagens tiradas do celular do Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Dessas mensagens, mais de 500 aparecem como apagadas. Muitas até antes do dia 3 de janeiro de 2023. A mesma coisa aconteceu na conversa do Cid com o outro coronel do Exército, Ricardo Cavalieri, que foi salvo nos contatos do Cid como o Cavalo. Mauro Cid, vou gravar um áudio e depois apagar. Cavalo, ok. Mauro Cid apagou a mensagem. Mauro Cid mandou outro áudio e apagou a mensagem. Me diz pra eu apagar. O UOL viu que 127 mensagens foram enviadas pelo Cid e depois apagadas. Além disso, tinham 13 mensagens que pediam pra sair do WhatsApp e ir pro Signal, que é um outro app teoricamente mais seguro, como aconteceu nessa conversa com o general Braga Neto, em 1º de fevereiro de 2023. Te liguei no Signal pra saber notícias. O UOL entrou em contato com a defesa de Correia Neto, que informou que só se manifestaria nos autos. E a defesa do general Braga Neto não respondeu. Mas as mensagens do WhatsApp continuam. Tipo, o áudio que o Bolsonaro enviou lá dos Estados Unidos. O próprio Cid falando mal da Michelle Bolsonaro. Uma mensagem desesperada do bolsonarista Paulo Figueiredo no dia 8 de janeiro para que o presidente se pronunciasse. E tem até uma espécie de PowerPoint do golpe. Eu sei que você gosta de ler mensagem de WhatsApp das pessoas. Imagina se as pessoas forem o Paulo Figueiredo e o Mauro Cid. Vamos ler? Paulo Figueiredo Filho, estupidez sem tamanho. O presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. Pelo amor de Deus. Eu estou no ar na Jovem Pan. O UOL teve acesso a mensagens que o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, recebeu às 16h36 durante o dia 8 de janeiro. Sim, durante os ataques a Brasília. Essa troca de mensagens faz parte de um dossiê com mais de 20 mil arquivos, ou seja, 77 gigas, do celular do Cid. Vale lembrar que ele é uma das principais fontes na investigação sobre a tentativa de golpe bolsonarista. No dia da invasão da Praça dos Três Poderes, o Cid conversou com o Paulo Figueiredo, o jornalista e influenciador neto do ex-presidente da ditadura, João Figueiredo. Mauro Cid, não vai, acabei de falar com ele. Isso já deixou de ser por ele, Paulo. Então ele vai se falar fuder? O povo já não aguenta mais tanta arbitrariedade. Não vem nada de bom disso. Essa troca de mensagens deixa claro pela primeira vez que o Bolsonaro se recusou a fazer uma manifestação pública durante a execução dos atos golpistas. Mauro Cid, a panela de pressão estoura. Paulo Figueiredo, vai ter gente morta e vão botar na conta dele. Mauro Cid apagou a mensagem. Paulo, assim como a polícia do Capitólio ajudou no 6 de janeiro. Cara, esses FDPs acabaram de destruir a direita brasileira. Mauro Cid, é diferente. Bem diferente. Paulo Figueiredo, puta que pariu. Você vai ver o quão diferente quando estiver preso. Mauro, eu concordo com você, mas é um povo desesperado. Paulo, claro, essas pessoas estão lá por mim, TB. Por mim também, mas estão me atrapalhando. Na verdade, estão nos fodendo. Mauro, eu sei, a repressão aumenta e vão atrás do presidente. O presidente precisa condenar isso urgente, cara. O Trump se fudeu porque demorou um pouco a fazê-lo. A defesa de Bolsonaro disse para o UOL que não teve acesso aos diálogos, mas afirmou que o ex-presidente se manifestou na rede social na noite do dia 8 de janeiro, criticando os atos de destruição. Só que a publicação foi feita às 9h17 no perfil do presidente, ou seja, os atos já tinham sido contidos pela polícia militar quando Bolsonaro se manifestou. E Paulo Figueiredo disse que a conversa com o Cid confirma sua posição contra a destruição dos prédios. Disse que até preferiria que o Lula fosse presidente ao invés da Michelle. Como a gente sabe disso? O UOL conseguiu mais de 158 mil mensagens tiradas do celular do Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Tem várias mensagens que mostram, no mínimo, um atrito entre ele e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Deixa eu ver. Michelle mandou uma notícia. Os petardos de um auxiliar de Bolsonaro. Se você não sabe o que é petardo,
O que é mesmo, Carol? Tipo uma bomba. Porque um auxiliar do Bolsonaro falou que ela era teimosa, medíocre, falsa crente. E ela mandou, agiu rápido, né? E aí o Cid compartilhou esse print da conversa com a Michelle com um amigo que ele conversava todo dia, Coronel Câmara, que estava com Jair Bolsonaro na viagem para os Estados Unidos em dezembro de 2022. Nessa mensagem do dia 11 de janeiro de 2023, Coronel Câmara, assessor parlamentar. Tive que sair com a PD, primeira-dama, tua amiga, Mauro Cid. Ha. O Cid também mandou mensagens super ácidas pro Fábio Van Garten, o ex-secretário de comunicação. O Fábio mandou a notícia da ideia do PL de lançar a Michelle como candidata a presidente. Mauro Cid respondeu, prefiro o Lula. Ha. Fábio Van Garten, idem. E teve ainda um áudio do Cid. Cara, se dona Michelle tentar entrar pra política no cargo alto, ela vai ser destruída, cara, porque eu acho que ela tem muita coisa suja, não suja, né, mas ela, né, a personalidade dela, e vão usar tudo contra para acabar com ela, né? Procurado pelo UOL, o Van Garten disse que fazia uma análise sobre as notícias que saíam na imprensa e que nessa época jamais se imaginou a ex-primeira-dama como candidata. E a assessoria de imprensa de Michelle não respondeu aos nossos contatos. E de onde veio esse WhatsApp? Tem muitos outros. Imagino como é que você ficou aí, filho. Boa sorte aí, filho. Beijo. Acusado de golpe também tem pai e mãe. E em momentos difíceis, como na derrota das eleições de 2022, foi o pai do Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, que mandou mensagens pra ele. O pai do Cid também é do Exército, da mesma época, inclusive, que o Bolsonaro. É o general Mauro Lorena Cid, e foi salvo no contato do Cid como Gen Cid Apex Miami, que nessa época ele morava em Miami. Gen Cid Apex Miami, boa noite, filho, estamos juntos, não deu agora, vai dar certo na próxima. O Cid não respondeu, e aí o pai mandou outra mensagem no dia seguinte. E aí, tudo bem? Mauro Cid mandou áudio. Realmente foi uma pancada um pouco forte, né? Assim, a gente que era do núcleo mais operacional do presidente, nas viagens, pé no chão, né, tá com o povo, a impressão era primeiro turno ou sair na frente, largar na frente pro segundo turno, né? Ontem foi... Imagino como é que você ficou aí, filho, mas estamos torcendo aí, vai dar tudo certo. E você, tá tudo bem? E no segundo turno foi a mesma preocupação. Gen Cid Apex Miami, boa noite, filho. Complicado. Mas aqui, ECD. O que é isso? Aqui, ECD. ECD significa em condições de, ou uma forma de dizer que está tudo bem. Estamos juntos. Posso ajudar? Como você está? Mauro Cid. Oi, Pau. Pai, não tem muito o que fazer. Deixar baixar a poeira para analisar o cenário. Gen Cid Apex Miami. Isso mesmo. Como você está? Podemos ajudar? Mauro Cid. Acho que igual todo mundo. Gen Cid, verdade. E a conversa continuou durante as próximas semanas com o general Lorena Cid, mandando diversas mensagens de teor golpista e fake news sobre urnas e o STF. PowerPoint do golpe. Não? Esse PowerPoint? Esse PowerPoint criado pelos acusados de tentativa de golpe. São 112 slides falando basicamente como o exército poderia ser acionado em caso de um cenário de crise entre os três poderes. O que era o que os bolsonaristas queriam, mas que vai diretamente contra a Constituição. Só que o Cid tentou contornar essa inconstitucionalidade, trazendo o quê? Um artigo que foi produzido pelos próprios membros do exército. Eles estavam falando do papel do exército para, abre aspas, garantir os poderes constitucionais. Significa a preservação da existência e principalmente do livre exercício dos poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, de forma independente e harmônica, no quadro de um Estado democrático de direito. Tem que decifrar isso? Ou seja, exatamente o que eu quis dizer de que o Exército poderia interferir a qualquer momento. Mas isso é uma interpretação equivocada da Constituição. Esse PowerPoint foi encontrado na conversa do WhatsApp do Mauro Cid com ele mesmo. E todo mundo sabe que esse é o melhor jeito para salvar as próprias coisas, né? Mas talvez não no caso do Cid. Afinal, a PF interceptou o celular dele em 2023 e agora o UOL teve acesso a mais de 158 mil mensagens do WhatsApp. E entre uma delas estava esse PowerPoint. O celular do Cid também tinha muitos outros documentos golpistas. E esses arquivos reforçaram as provas de que os ajudantes do Bolsonaro de fato discutiram várias formas de dar um golpe de Estado. O Cid foi preso em maio de 2023. Primeiro por suspeita de fraude em certificado da vacina da Covid e depois por uma... Pelo quê? E contou que o Bolsonaro discutiu mesmo um plano de golpe. E depois ele fechou um acordo de delação premiada com a PF em setembro de 2023. E agora a gente vai ver a conversa que talvez você esteja esperando há mais tempo, entre o Cid e o presidente Jair Bolsonaro. Investigação em cima de você para ver se pegaria alguma coisa contra mim.
No dia 1º de janeiro de 2023, o Cid mandou uma notícia falando que o Alexandre de Moraes ia mandar prender o Bolsonaro e o Cid. Essa notícia aqui do Metrópolis. PR Bolsonaro 2023, vulgo Jair Bolsonaro. Qual acusação? Mauro Cid? Nenhuma. 3 pontinhos. Mauro Cid mandou um áudio. Na verdade, presidente, nos relatórios que saiu, eu entro como financiador de milícia digital, eu entro como divulgador de fake news, como chefe do grupo político da organização criminosa, e eu também faço tráfico de influência. Foram, acho que, as 4 grandes acusações aí que ele escreveu nesses relatórios que vazaram ou que a Polícia Federal divulgou. Aí no dia 4 de janeiro, o Cid começou a conversa de novo. O Cid encaminhou uma mensagem do Paulo Figueiredo. PSC, Alexandre de Moraes determinou o cancelamento do meu passaporte, bem como o bloqueio de todas as minhas contas bancárias e das redes sociais. E aí no dia 30 de janeiro, o Cid enviou pro Bolsonaro. Saiu na Veja esse fim de semana a parceria entre o STF e Defesa para derrubar o braço direito de Bolsonaro, vulgo Mauro Cid. Bolsonaro mandou um áudio. A investigação em cima de você para ver se pegaria alguma coisa contra mim. Não pegaram nada e a narrativa foi pro espaço. Daí o pessoal bate o pé nesta outra aí. Agora, né? Estou à disposição aqui, se ligar para mim, será um prazer falar contigo. Um abraço. E aí no dia 3 de abril, foi o próprio Bolsonaro que começou a conversa, mandando essa reportagem do Estadão. Uma reportagem em PDF, porque talvez ele não assine o Estadão. Mauro Cid vai relatar à PF que ordem para retirar joias da alfândega partiu diretamente de Bolsonaro. Mauro Cid respondeu: não teve ordem nenhuma. Eles inventam tudo. O senhor nem sabia o que tinha lá. 11 minutos depois, acho que o Cid deve ter ficado até um pouco ansioso. Presidente Bolsonaro, selva. A defesa do Mauro Cid afirmou que ainda não analisou todo o material obtido pela PF dos celulares. E a defesa de Jair Bolsonaro disse que não ia se manifestar. Eu sei que eu vou ser preso se o Lula voltar. Durante a campanha eleitoral de 2022, o Cid mandou mensagem em áudio para a família inteira dele. Está sendo cerceado na nossa liberdade de falar, de se expressar, de ter opinião. Se eu achar que a Terra é plana, o problema é meu. Podcast. Porque eu fiquei muito chocada que eram 14 minutos. Ele queria convencer todo mundo a votar no Bolsonaro e não no Lula. Ô tio, tudo bem? Se isso voltar para o Brasil não aguenta. O Brasil não aguenta mais um governo do PT. E em outra mensagem, o Cid ficou bem enaltecendo o Bolsonaro, quer dizer, falando que ele era um homem simples, dando mais motivos para as pessoas votarem nele. A primeira vez que a gente foi na viagem internacional, né, interessante essa história, a gente foi na Suíça, né, em Davos. E aí eu não conhecia ele, né, a gente não se conhecia direito, aprendendo, foi logo no começo do mandato. E aí, vamos sempre jantar, uma conta deu $150. E chegou no hotel, esbravejando. Falei, Cid, eu não quero comer nesse ano, nunca mais na minha vida, eu não vou gastar dinheiro com esses troços. Absurdo. Aí ele, Cid, aonde a segurança tá comendo? Não, no bandejão, é lá que eu vou. Aí foi. Aí o Cid contou pra tia dele que estava preocupado com o que podia acontecer com o país e com ele se o Lula fosse eleito. Eu tô preocupado. Até com a minha segurança, porque eu sei que eu vou ser preso se o Lula voltar. Eu sei que eu vou ser preso sem ter culpa nenhuma, né? E ninguém vai segurar minha onda, não vai. Eu vou servir de bode expiatório. Nem o exército. Agora o exército me segura, porque tá com o presidente, mas depois ninguém segura. Eu vou ser preso. Se eu não sair do Brasil ou fugir alguma coisa, eu vou ser preso. No fim, o Mauro Cid foi preso alguns meses depois, em maio de 2023. Primeiro por suspeitas de fraudes em certificados de vacina contra a Covid, e depois ele virou alvo na investigação por suspeita de desvio de joias e por tentativa de golpe. Você perdeu alguma das conversas? É só seguir o Zap do Cid nas redes do UOL. Qual?